A paz do Senhor Jesus, eu sou a doutora Mariana Mendes. Hoje, sábado, 30 de março de 2024, último final de semana de março, estamos terminando firmes na presença do Senhor e isso é motivo de muita alegria. Eu gostaria de compartilhar a palavra de hoje. Se vocês puderem compartilhar com pessoas que precisam ouvir essa mensagem, saiba que isso é muito importante para o reino de Deus. A palavra de hoje está em Mateus 14, 23 e 24, que diz assim: Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Essa passagem refere sobre Jesus. Jesus, ele estava com os discípulos, porém, eles estavam sendo ordenados por Jesus para atravessar o outro lado do mar. Porém, ele orientou seus discípulos para irem na frente, já que ele queria passar um momento sozinho no monte, orando, se conectando com o Pai. A palavra diz que naquele momento o vento ele estava muito forte e começou a empurrar o barco longe da margem. E Jesus, ele demorou-se um tempo orando e essas ondas começaram a empurrar esse barco. A palavra do Senhor nos diz que os discípulos ficaram atormentados com isso. Quando de repente, após a oração, Jesus vendo que o barco estava longe, ele começou a andar sobre as águas rumo ao barco. A história diz que Pedro, ao ver Jesus andando sobre o mar, ele não o reconheceu e pensou que era um fantasma. E Jesus falou: Pedro, não tenha medo, sou eu. Irmãos, muitas vezes estamos como esses discípulos, sofrendo, angustiados, atormentados com problemas que estão nos acontecendo, e nós olhamos para o barco, nós olhamos para o nosso redor e Jesus parece não estar. Mas independente da circunstância, Jesus, ele pode estar fora do teu barco, mas ele está sobre o controle. Ele está de olho e ele está sabendo de tudo que está acontecendo. Se Jesus ele ainda não entrou no seu barco, se Jesus ainda não chegou para acalmar a tempestade da sua vida, para acalmar o vento forte que está contrário à sua vida, saiba que Jesus está no controle. E a qualquer momento, ele chegará no barco e ele mandará toda essa tempestade, todo esse vento acalmar e calar. Jesus é maravilhoso. As tormentas da nossa vida, as angústias da nossa vida, sempre será para o nosso aprendizado e para a nossa evolução. A metáfora do azeite, da produção do azeite, é comparado com a nossa vida. Para produzir o melhor azeite, essa azeitona, ela precisa ser prensada. Há-se um tempo. E assim somos nós. Para nós evoluirmos, para nós estarmos mais presentes, mais alinhados com Deus, mais alinhados ao propósito, muitas vezes precisamos ser exprimidos, precisamos ser prensados para poder prevalecer o melhor que há em nós, como é o melhor da oliveira, que depois do seu fruto, da azeitona ser prensada, sai o melhor azeite, fica o melhor da azeitona. Irmãos, precisamos aprender as prensas que a vida nos dá, as prensas que Jesus nos permite que nós passemos. Muitas vezes ficamos questionando, cadê Jesus? Ele não está aqui, ele não está no barco, parece que ele não está vendo nada. Mas Jesus, ele está no controle. E nessas horas, nós precisamos meditar e no que nós precisamos mudar.
na nossa vida? Quando estamos nos sentindo pressionados pela vida, precisamos não questionar Deus, não questionar onde está Jesus, mas questionar qual é o aprendizado que Jesus está querendo me ensinar nesse momento de dificuldade que eu estou sentindo. Pois cada um de nós sabemos, por mais egocêntricos que somos, por mais que não conseguimos nos autoavaliar, todos nós é capaz de detectar algo que está errado, algum pensamento, alguma conduta, algo que precisamos melhorar em nós. Jesus, ele vai chegar sim no nosso barco, ele vai sim acalmar o vento forte que está contra nós. Mas antes disso, ele quer que nós tenhamos maturidade, modifiquemos o que está atrapalhando a nossa vida direta, nossa vida familiar, a nossa vida com Cristo. Ele pressa para sair o melhor de nós. Em Deuteronômio 31:8, Moisés vem a nos dizer: o próprio Senhor irá à sua frente e estará com você. Ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo e não desanime. Por mais difícil que a sua vida esteja neste momento, não tenha medo, não desanime, pois o Senhor está na nossa frente, o Senhor está nos conduzindo. Da mesma forma que Jesus nunca deixou aqueles discípulos, enquanto estavam com eles, perecerem, ele não deixará nós perecermos. Tudo que está acontecendo cooperará para o nosso bem e nós olharemos para trás e com certeza testemunharemos tudo de bom que Deus fez na nossa vida através desta experiência. Assim é comigo quando eu olho para trás. Muitas dificuldades que eu passei, dificuldades sérias, que naquele momento para mim não havia solução. Eu olhava para o prognóstico futuro, olhava para o diagnóstico presente, eu não via melhoria. Eu via que seria coisas que eu tinha que me acostumar, tentar amenizar a dor. Mas Deus fez coisas tremendas. Deus trouxe cura, trouxe uma melhora. Deus é maravilhoso. E eu consigo olhar para trás, glorificar a Deus e falar: Deus, obrigada por eu ter passado por aquilo, pois hoje eu entendo a forma como o Senhor trabalha na minha vida e na vida de todos que te amam e são tementes a ti. Tudo que nós estamos passando, pois a vida é uma luta, é um ciclo de luta, uma atrás da outra. Se você é crente, você é capaz de olhar para trás e ver grandes coisas que Deus já fez na sua vida. Se Ele fez, Ele vai continuar fazendo. E se você está conhecendo Cristo agora, se você está começando a andar com Cristo agora, saiba que se Ele está permitindo alguma piora ou mesmo algum tormento maior, saiba que tudo será para você gerar um testemunho de honra e glória ao Senhor Jesus. A meditação de hoje diz: em Deus, as circunstâncias nunca serão maiores que as vitórias. Glória a Deus. Em Deus, tudo será para gerar grandes testemunhos, como foi com aqueles discípulos que estavam sozinhos naquele barco. Pedro gerou um grande testemunho, pois Pedro, quando ele olhou para Jesus, ele disse: se for tu mesmo, que eu também possa andar sobre as águas. E Jesus disse: venha, Pedro. E enquanto ele estava olhando para Cristo, confiando em Cristo, Pedro andou sobre as águas. Mas Pedro, quando ele desviou os olhos para o mar, para a instabilidade da água, a palavra diz que Pedro começou a afundar. Mas logo Jesus o resgatou. Assim é Jesus na nossa vida. Estamos andando sobre as águas, com um vento forte. Parece que vamos afundar, mas olhamos para Cristo. E Cristo faz a gente andar sobre as águas, até termos na vitória. E quando desanimamos por um tempo, quando nos afastamos de Cristo,
começamos a afundar, mas o amor de Deus é tão grande que ele nos resgata. Glória a Deus por essa palavra. Que momento de aumento de fé, que momento de oportunidade de aumentar ainda a nossa fé, ainda mais a nossa fé em Cristo, de dar mais ânimo para a gente conseguir seguir. Em nome de Jesus, eu profetizo na minha vida e na vida de cada um que me escuta, que esse mês que está terminando fechará ciclos na nossa vida e que o mês de abril vai abrir novos ciclos na nossa vida. Veremos coisas que deixará a nossa vida mais suave, mais alegre. Seremos mais abençoados. É isso que eu profetizo na minha vida e profetizo na vida de quem escuta. Você crê? Que seja feito como você crê. A leitura bíblica de hoje está em Lucas 7, onde quero compartilhar uma passagem que gera uma meditação muito maravilhosa, que está entre os versículos 18 e 23. João envia mensageiros a Jesus. Todas estas coisas foram referidas a João pelos seus discípulos, e João, chamando 2 deles, enviou ao Senhor para perguntar: És tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Quando os homens chegaram junto dele, disseram: João Batista enviou-nos para te perguntar: És tu aquele que estava para vir, ou esperaremos outro? Naquela mesma hora, curou Jesus muitos de moléstias e de flagelos e de espíritos malignos, e deu vista a muitos cegos. Então Jesus lhes respondeu: Ide e anunciai a João o que vistes e ouvistes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres anuncia-lhes o evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Glória a Deus. Irmãos, essa passagem é maravilhosa, pois quando eu medito no profeta João Batista foi um ser predestinado. Deus o enviou para anteceder a vinda do Messias, para falar sobre arrependimento e a vinda de Jesus. Ele preparou o caminho. Assim já dizia as Escrituras desde o profeta Isaías. E de fato, ele veio de um milagre. Os seus pais eram velhos, sua mãe era estéril, Isabel. E Deus fez na vida de Isabel e Zacarias, seu pai, um grande milagre, onde ele gerou João. João Batista, ele já nasceu sendo separado, nazireu, uma pessoa que foi separada do povo daquela época para servir a Deus. Ele não bebia, não cortava o cabelo, ele tinha uma alimentação totalmente diferenciada e o Espírito Santo atuou na vida dele desde o seu nascimento, na infância. Quando o ministério de João começou a ser exercido, ele andava para o deserto, ele passava pelas cidades, pelas multidões, pregando o futuro evangelho, já pregando uma palavra de arrependimento, onde ele falava a verdade, independente da pessoa quem era, se era do povo, se era romano, se era sacerdote. Ele sempre trouxe uma palavra de arrependimento. Ele sempre falava sobre a doutrina de Deus, sobre os mandamentos de Deus. João Batista, ele não tinha papas na língua. E João Batista, ele sofreu muito por causa da sua língua, pois ele começou a levantar ódio dos poderosos. O rei daquela época, Herodes, roubou a sua cunhada para ele. Caiu em adultério com a sua cunhada. Nisso, João Batista não perdia a oportunidade, quando os encontrava, de falar: arrependam-se, pois vocês estão em pecado. O rei Herodes, a rainha Herodias, ela ficou irada com João e logo quis prender João.
e João foi preso. Antes da prisão de João, ele teve a oportunidade de ter acesso a Jesus no início do seu ministério, onde o Espírito Santo de Deus usou a boca de João para, naquele momento do batismo, já referir que Jesus era maior que ele, que Jesus era aquele que havia de vir, e batizou Jesus. A palavra diz que quando João Batista batizou Jesus, ecoou uma voz do céu: este é o meu filho amado. E eu medito com o irmão nessa passagem, pois como pode João ter vivido isso com Jesus, batizado com Jesus, e ele lá naquela prisão ter dúvida se Jesus realmente era o Messias, se Jesus era Cristo? Irmãos, como que isso pode? Um homem no ministério, usado por Deus, separado desde o nascimento, era usado a todo momento pelo Espírito Santo. Durante o batismo de Jesus, o próprio Espírito Santo usou sua boca para referir que aquele era o que havia de vir. Ele participou do batismo, ele escutou a voz dos céus, dizendo: este é meu filho amado. Mas naquele momento que João ficou preso, ficou fraco, estava sofrendo, num ambiente totalmente inadequado, inóspito, passando fome, passando frio naquela prisão, sabendo que poderia ser morto naquele momento, o espírito de João Batista enfraqueceu e ele teve dúvida. Irmãos, se João Batista, o maior profeta que veio na terra, segundo a próprio Jesus, ele se sentiu fraco e teve dúvida, imagine nós. Assim somos nós, irmãos. Nós, em momentos de dificuldade, em momentos que estamos sofrendo dor, sofrendo qualquer perseguição ou qualquer motivo, uma instabilidade, quando nós nos sentimos sozinhos, quando nos afastamos de Cristo, a gente passa a ter dúvida de quem é Cristo, de quem é Deus na nossa vida. É por isso, irmãos, que mesmo que você fique desanimado, talvez você começou a ouvir meus devocionais todos os dias, mas logo já começou a desanimar devido à circunstância da sua vida. E você começa a achar que a palavra do Senhor, que a promessa do Senhor não é para você. Você começa a achar que Deus já não é mais na sua vida. Assim somos nós. Assim é o homem carnal. Assim é a mulher e o homem que vive nessa terra. É por isso que eu bato tanto na tecla que quando estamos sofrendo, que quando estamos com dificuldade, mesmo que não tenhamos força, mesmo que tenhamos dúvida, nós não podemos parar de ouvir a mensagem de Deus, não podemos parar de ir na igreja, de ler a Bíblia, de meditar na palavra do Senhor. Por isso que é tão importante a igreja na nossa vida, irmãos. Pois a palavra do Senhor fala que a gente precisa ser igreja, para que quando estiver fraco, um cair, ter outro para te levantar. Isso é ser igreja. A igreja física, a igreja instituição, ela tem falhas. Não existe a melhor igreja e a pior igreja. Todas elas têm falhas. Desde que exista a doutrina bíblica, a doutrina de Cristo, todas vão ter falhas. Mas nós precisamos estar na igreja. Pois é nesses momentos de dúvida, nesses momentos de tristeza, que estamos fracos, que o inimigo atua na nossa fé. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? O profeta João passou por isso. A palavra não diz que ele estava fraco. A palavra não diz que ele estava sendo tentado pelo inimigo. Mas João, ele era carne. João, ele era humano. Ele era um profeta, sim, levantado pelo Senhor. Mas ele, todas essas mazelas do mundo, essas dificuldades que atuam em nós, também atuava na vida de João. E João teve dúvida. Mas João, mesmo estando fraco, ele se achegou, ele não podia se achegar a Jesus pessoalmente. Mas logo ele falou: eu quero saber, eu vou ouvir, eu tô com a oportunidade de ouvir da boca de Jesus. Ele pediu.
ele enviou mensageiros para confirmar se Jesus era realmente Cristo. E naquele momento, Jesus disse aos mensageiros: vá e fala tudo que você está vendo. E é bem-aventurado, é feliz aquele que não achar em mim motivo de tropeço. O que Jesus está dizendo é feliz aquele que crê que eu sou Cristo. É feliz aquele que vê que eu não sou enganador, que eu realmente sou Deus, sou o Messias. Deus, ele é Deus. Jesus é o nosso Salvador, independente da opinião dos homens. Ele é. E é feliz aquele que crê nele. Grande meditação, irmãos. Que Deus abençoe a vida de cada um. Que Deus possa aumentar ainda mais a sua fé. E que mesmo que o seu espírito esteja fraco, que a sua carne esteja fraca, creia, somente creia, que tudo Deus fará. Deus abençoe. Amo vocês em Cristo Jesus. Até amanhã.